12. Falando as linguagens de amor no casamento. Alguém já disse, a melhor maneira de amar seus filhos é amar a mãe ou o pai deles. Essa frase é a mais pura verdade. A qualidade de seu casamento afeta grandemente a maneira como você se relaciona com seus filhos, assim como a forma como eles recebem amor. Se o seu casamento é saudável, os dois companheiros se tratam com ternura, respeito e integridade. Você e seu cônjuge se sentirão e agirão como parceiros na paternidade, maternidade. No entanto, se vocês forem críticos, rudes e não amorosos um em relação ao outro, é provável que vocês não estejam em harmonia quanto à educação de seus filhos. As crianças sempre são muito sensíveis aos sentimentos presentes em seu lar, e elas saberão disso. Provavelmente, a seguinte afirmação é óbvia agora: o ingrediente emocional mais necessário para um casamento feliz e saudável é o amor. Assim como seus filhos têm um tanque emocional, você também o tem. Igualmente seu cônjuge. Desejamos nos sentir profundamente amados por nosso cônjuge para que, assim, o mundo pareça belo e brilhante. Porém, quando o tanque emocional está vazio, temos aquele sentimento que corrói: ele, ou ela, não me ama de verdade, e todo o nosso mundo se torna escuro e sombrio. Muitos dos conflitos e comportamentos inadequados que se observam nos casamentos atualmente são originados de tanques emocionais vazios. Para sentir-se amado e para fortalecer o sentimento de ser amado de seu filho, você também precisa falar a principal linguagem de amor de seu cônjuge. Concluímos este livro falando a respeito das linguagens de amor dos adultos. Como esposa ou marido, você descobrirá que uma das 5 linguagens de amor fala mais profundamente a você do que as outras. Quando seu marido ou sua esposa lhe expressa amor nessa sua principal linguagem, você se sente verdadeiramente amada. Você aprecia todas as 5 linguagens de amor, porém essa é especial. Assim como as crianças, os adultos também diferem uns dos outros. Raramente o marido e a esposa têm a mesma principal linguagem de amor. Portanto, não suponha que seu cônjuge fala a mesma linguagem que você ou aquela que você aprendeu por meio de seus pais. Esses são 2 erros muito comuns. Talvez seu pai lhe tenha dito: filho, sempre dê flores a uma mulher. Nada é mais importante do que dar flores. Então, seguindo o conselho de seu pai, você enche sua mulher de flores, mas isso não parece sensibilizá-la muito. O problema não está em sua sinceridade, mas no fato de que você não está falando a principal linguagem de amor dela. Com certeza ela aprecia receber flores, porém essa não é a linguagem de amor que a toca mais profundamente. Se os cônjuges não falarem a linguagem de amor um do outro, seus tanques emocionais não serão completamente abastecidos, e quando saírem daquele sentimento de paixão, suas diferenças parecerão cada vez maiores e a frustração mútua aumentará. Eles podem pensar nas ternas emoções que costumavam sentir e procuram recapturar aquele sentimento mágico do estar apaixonado para que se sintam felizes novamente. O problema é que eles não sabem como obter isso com o cônjuge, já que a vida cotidiana a 2 tem se tornado rotineira e previsível, muito distante do satisfatório. E estar apaixonado ou amar. Muitas pessoas entram no casamento através de uma experiência de paixão, durante a qual veem o objeto de seu amor como perfeito. Ao mesmo tempo que estão cegas para qualquer imperfeição do outro, elas também têm certeza de que sua experiência de amor é única e que são as primeiras a amar alguém tão profundamente. Claro que no devido tempo seus olhos voltam a enxergar a realidade, caindo das nuvens, passam a ver o rosto como ele realmente é.
A grande maioria das experiências de paixão termina sem nenhuma paixão. A maioria das pessoas já se apaixonou, talvez muitas vezes. Elas olham para trás, relembrando essas experiências com um sentimento de gratidão e alívio porque não fizeram nenhuma tolice quando esse sentimento de paixão estava no auge. Porém, muitas pessoas hoje em dia estão agindo obsessivamente causando grandes danos às suas famílias. É assim que os casos extraconjugais começam, com a busca para recuperar um sentimento enganoso que talvez tenham vivenciado nos tempos de namoro ou nos primeiros meses de casamento. No entanto, uma diminuição dos sentimentos não significa um amor em processo de extinção. Existe diferença entre amar e estar apaixonado. O sentimento de que estar apaixonado é temporário, uma reação emocional primitiva que com frequência tem pequena ou nenhuma base lógica. O amor genuíno é muito diferente, pelo fato de colocar as necessidades do outro em primeiro lugar e desejar que ele cresça e floresça. O amor genuíno permite que o parceiro escolha retribuir o amor. No casamento, todos nós precisamos de um parceiro que escolha nos amar. Quando isso acontece, podemos receber amor do outro e nos sentir recompensados por nosso cônjuge se beneficiar de nossos esforços para torná-lo feliz. Esse tipo de amor exige sacrifício e muito trabalho. A maioria dos casais atinge um determinado ponto em que perdem aqueles sentimentos que os faziam palpitar e perder o fôlego, próprios do estar apaixonado, e começam a se perguntar se ainda amam aquela pessoa com quem se casaram. É quando precisam decidir se vão fazer o casamento funcionar, cuidar de seus cônjuges a despeito de tudo ou se simplesmente desistirão, permitindo que o relacionamento se acabe. Talvez você se descubra pensando, mas isso soa tão artificial. O amor é uma atitude com um comportamento adequado. Como mencionei no livro As 5 Linguagens do Amor. Alguns cônjuges realmente gostam e desejam os fogos de artifício da paixão. Onde estão as explosões de estrelas, os balões coloridos, as emoções intensas? E aquele espírito de antecipar os pensamentos, o brilho no olhar, a eletricidade de um beijo, a excitação do sexo? E a segurança emocional de saber que eu ocupo o primeiro lugar nos pensamentos do meu cônjuge? É evidente que nada disso é errado. Tais sentimentos às vezes recompensam nosso compromisso com o relacionamento. Porém, não deveríamos fazer deles o objetivo maior e tampouco esperar que durem eternamente. É verdade que precisamos que nosso cônjuge abasteça nosso tanque emocional. Mas ele o fará somente se falar a linguagem de amor que nós entendemos. Eis do que Carla sentia falta em seu casamento. Eu apenas sentia que Rick não me amava mais, confidenciou ela à irmã, certo dia. Nosso relacionamento é vazio e me sinto completamente só. Eu era a pessoa mais importante na vida de Rick, a número 1, mas agora sinto que me encontro lá pelo 20º lugar em sua lista de prioridades, depois de seu trabalho, do futebol, de seus amigos, de sua família, do carro e de tudo mais que há na vida dele. Acho que ele se sente feliz por eu estar aqui, cumprindo com a minha parte, mas ele já me considera um objetivo conquistado. É verdade que ele me dá bons presentes no Dia das Mães, no meu aniversário, no aniversário de casamento e sempre me manda flores nos dias certos, porém todos esses presentes parecem vazios de significado real. Rick nunca tem tempo para se dedicar a mim. Nós não vamos a nenhum lugar juntos. Jamais fazemos alguma coisa como casal e dificilmente nos falamos. Eu costumava implorar-lhe que ficasse um mínimo de tempo comigo e ele rebatia dizendo que eu o estava criticando. Ele me disse para largar de seu pé e deixá-lo em paz. Disse-me mais, que eu
Deveria estar muito agradecida por ele ter um bom emprego, não ser viciado em drogas. Não viver ao meu redor. Bem, desculpe-me, mas isso não é suficiente. Quero um marido que me ame e haja como se eu fosse importante o suficiente para ele investir parte de seu tempo comigo. Você já sabe qual a linguagem de amor que Carla melhor compreende e que seu marido, Rick, não utiliza? Ele está falando a linguagem dos presentes e Carla está clamando por tempo de qualidade. Nos anos iniciais do casamento, Carla recebia os presentes como expressões reais de amor. Porém, por ele ignorar completamente a principal linguagem dela, seu tanque emocional se esvaziou, e os presentes já não contam muito. Se Carla e Rick descobrirem a principal linguagem de amor um do outro e a utilizarem para expressar o amor que sentem, a segurança e a união emocional do amor poderão retornar ao casamento. Não estou falando da euforia irracional e obsessiva que caracteriza a experiência do estar apaixonado, mas de algo muito mais importante, um sentimento profundo de ser amado pelo cônjuge. Eles saberão que são o número um na vida um do outro, que mutuamente se respeitam e se apreciam como pessoas e que desejam estar juntos, compartilhando de uma parceria íntima. Esse é o tipo de casamento com o qual as pessoas sonham e que pode se tornar realidade quando os casais aprendem a falar regularmente a principal linguagem de amor um do outro. E isso os tornará pais mais fortes, que trabalham com um senso maior de equipe e dão aos filhos a segurança e a certeza de que são amados. Palavras de afirmação. Trabalho duro, disse Mark, e tenho obtido certo sucesso em meus negócios. Considero-me um bom pai e, em minha opinião, sou um bom marido. Tudo o que eu desejo receber de minha esposa é um pouco de apreciação, porém tudo o que recebo são críticas e insatisfação. Não tem a mínima importância quanto eu trabalho ou o que faço, nunca o meu máximo é suficiente para ela. Jane está sempre irritada comigo por alguma coisa. Eu simplesmente não a entendo. A maioria das mulheres seria feliz por estar casada com um homem como eu. Por que razão ela é tão crítica? Mark está agitando desesperadamente uma bandeira com a seguinte mensagem: minha linguagem de amor são palavras de afirmação. Alguém, por favor, me ame. Porém, sua esposa, Jane, não conhece o conceito das 5 linguagens de amor, nem tampouco o próprio Mark. 2. Ela não consegue enxergar a bandeira que ele está agitando e não tem a mínima ideia de por que ele não se sente amado. Ela expõe suas razões. Eu cuido muito bem da casa. Tomo conta dos filhos, trabalho tempo integral e ainda assim me mantenho atraente. O que mais ele pode desejar? A maioria dos homens se sentiria feliz e agradecido por poder chegar em casa e encontrá-la limpa com um gostoso jantar à mesa. Provavelmente, Jane nem mesmo desconfia que Mark não se sente amado. Ela apenas sabe que de tempos em tempos ele se irrita e lhe diz para parar de criticá-lo. Se fosse questionado, talvez Mark admitiria que gosta da comida que ela faz e aprecia encontrar a casa limpa e cheirosa. Porém essas coisas não satisfazem plenamente suas necessidades emocionais. Sua principal linguagem de amor são as palavras de afirmação e, sem essas palavras, seu tanque de amor jamais estará cheio. Para o cônjuge cuja linguagem de amor sejam as palavras de afirmação, expressões de amor verbais ou escritas são como chuva sobre um jardim de primavera. Estou tão orgulhosa de você pela maneira como agiu naquele conflito com o Robert. Esta comida está deliciosa, querida. Você merece um lugar ao lado dos melhores cozinheiros do mundo. O gramado está lindo. Obrigado por me ajudar tanto com a casa. Uau! Nesta noite não existe nenhuma mulher mais linda e atraente que você, querida.
Faz muito tempo que não lhe digo isso, mas eu realmente aprecio você trabalhar tanto e me ajudar com as despesas de casa, e sou muito grato. Isso é muito importante para mim. Reconheço que algumas vezes isso é pesado para você e eu gostaria de agradecer-lhe pela sua grande ajuda. Eu a amo muito. Você é a esposa mais maravilhosa deste mundo. Palavras de afirmação e apreciação devem tanto ser escritas como faladas. Antes de nos casarmos, muitos de nós escrevíamos cartas e poemas. Por que não continuamos ou revivemos essa expressão de amor após o casamento? Se você acha difícil e complicado escrever, compre um cartão e sublinhe as palavras que expressem os seus sentimentos e talvez acrescente uma breve mensagem. Manifeste através de palavras de afirmação o apreço que você tem por seu cônjuge na presença de outros membros da família ou de amigos e você ganhará um benefício extra. Seu cônjuge se sentirá amado e você estará dando aos outros um exemplo de como expressar palavras de afirmação. Faça comentários elogiosos à sua esposa na frente da mãe dela e você ganhará uma admiradora para o resto de sua vida. Se tais palavras forem escritas ou faladas sinceramente, elas serão verdadeiros tesouros emocionais para as pessoas cuja principal linguagem de amor sejam palavras de afirmação. Tempo de qualidade. Jimmy escreveu uma carta após haver lido o livro As 5 Linguagens do Amor. Pela primeira vez compreendi por que Doris reclamava com frequência de não gastarmos tempo suficiente um com o outro. A principal linguagem de amor dela é o tempo de qualidade. Antes, eu sempre a acusava de ser muito negativa, de não apreciar tudo o que eu fazia para ela. Jim escreveu: Sou uma pessoa extremamente ativa, gosto de manter as coisas limpas e organizadas. No início de nosso casamento, eu sempre lavava os carros e mantinha o gramado e a área externa de nossa casa impecáveis. E também aspirava o pó da casa na maioria das vezes. Nunca entendi por que Doris não parecia valorizar todo esse meu esforço e sempre me criticava por não passarmos muito tempo juntos. Agora que tudo ficou claro para mim, percebi que, embora ela realmente gostasse de minha ajuda, isso não a fazia se sentir amada, porque o serviço não é a principal linguagem de amor de minha esposa. Então, a primeira coisa que fiz foi planejar um fim de semana fora, somente nós dois. Nós não fazíamos isso havia muitos anos. Quando ela soube dos meus planos, ficou exultante, como uma criança que vai viajar para seu lugar favorito nas férias. Após aquele fim de semana tão especial, Dee estudou o orçamento doméstico e decidiu que era possível dar uma escapadela a sós a cada 2 meses. As viagens nos finais de semana os levaram a diferentes partes do estado em que moravam. Ele continuou em sua carta. Também disse à minha esposa que queria ter 15 minutos com ela, a sós, todas as noites, para que pudéssemos compartilhar nossas experiências vividas durante o dia. Ela achou que seria ótimo, mas não levou a sério por não acreditar que eu cumpriria o prometido. Desde nosso primeiro fim de semana juntos, a atitude de Doris tem sido completamente diferente. Ela está sempre sorridente e positiva, e o brilho está de volta aos seus olhos. Ela expressa apreciação por todas as coisas que faço para ajudá-la. Também não é mais aquela pessoa ranzinza e crítica. Sim, minha principal linguagem de amor são as palavras de afirmação. Nós não nos sentíamos tão bem havia anos. Nosso único arrependimento é não ter descoberto sobre as 5 linguagens de amor mais cedo, no começo de nosso casamento. A experiência desse casal é semelhante àquela de milhares de outros quando descobrem a principal linguagem de amor. Assim como Jim, devemos aprender a linguagem de amor de
nosso cônjuge utilizá-la de forma regular e constante. Quando você assim o fizer, as outras 4 linguagens terão um significado ainda maior porque o tanque emocional estará sempre cheio. P. Presentes. Todas as culturas humanas incorporam o ato de presentear como uma expressão de amor entre marido e mulher. Isso normalmente começa antes do casamento, seja na fase do namoro, como nas culturas ocidentais, seja durante o período anterior ao casamento, previamente arranjado. No Ocidente, o ato de dar presentes tem sido enfatizado mais para o homem do que para a mulher, porém, recebê-los talvez seja a principal linguagem dos homens, mais do que das mulheres. Muitos maridos admitiram que, quando suas esposas chegam em casa e mostram as roupas que compraram para si mesmas, eles pensam, eu gostaria de saber se ela pelo menos pensou em me comprar uma camisa, uma gravata ou um par de meias, que fosse. Será que ela se lembra de mim quando vai às compras? Para os cônjuges cuja principal linguagem de amor são os presentes, estes lhes trazem a seguinte mensagem: ele estava pensando em mim. Ou, veja o que ela comprou para mim. A maioria dos presentes exige uma boa reflexão antes da decisão e é exatamente isso que comunica o amor. É comum afirmarmos, é a lembrança que conta. Entretanto, não é a lembrança deixada em sua mente, os presentes devem ser dados de verdade. Talvez você sinta insegurança ao decidir o que dar. Se isso acontecer, peça ajuda. Quando Bob descobriu que a principal linguagem de amor de sua esposa era receber presentes, ele se sentiu completamente perdido e hesitante porque, na verdade, nunca soube como comprá-los. Assim, recrutou sua irmã para acompanhá-lo às compras uma vez por semana e ajudá-lo a decidir sobre que presentes deveria dar à esposa. Depois de 3 meses, utilizando os conselhos da irmã, ele já se sentia capaz de comprar presentes sozinho. O marido de Marie, Bill, gostava de jogar golfe e ela sabia que ele adoraria ganhar um presente relacionado com o esporte favorito dele. Mas o que comprar? Ela não conhecia muito bem aquele esporte. Assim, 2 vezes por ano ela pedia a um de seus companheiros de golfe que comprasse um presente relacionado com o esporte e o dava ao marido. Bill sempre ficava exultante e mesmo perplexo por ela sempre estar em perfeita sintonia com seus desejos. Bart era um homem de terno e gravata 5 dias por semana. Uma vez por mês sua mulher, Deb, visitava a loja onde Bart comprava os ternos e pedia ao vendedor que selecionasse uma gravata para ele. O vendedor mantinha uma lista dos ternos que ele comprava e, portanto, as gravatas que ela dava sempre combinavam com os ternos que ele possuía. Bart contava a todo mundo quão maravilhosa sua esposa era. Claro que para comprar presentes para o marido presume-se que a esposa tenha dinheiro disponível. Se ela não trabalha fora, talvez isso signifique que, ao discutir sobre o orçamento familiar com seu marido, ela tenha de pedir-lhe uma quantia mensal com a qual possa comprar coisas para o lar e também presentes. Se os presentes forem a principal linguagem de amor dele, o marido ficará feliz em fazer esse pequeno ajuste no orçamento doméstico. Sempre há uma maneira de aprender a falar a principal linguagem de seu cônjuge. É possível que isso exija alguma criatividade, mas não existe nenhuma lei que diga que você tem de repetir exatamente o que os outros fazem. Escolha presentes relacionados com um passatempo de seu cônjuge ou com alguma atividade que ele ou ela esteja começando a explorar e a se interessar. Ou compre um presente quando estiverem fora juntos, por um dia ou mais. Você também pode reservar uma mesa para jantar naquele restaurante que vocês gostam de frequentar, ou comprar ingressos para uma peça de teatro ou um concerto musical, ou
Mesmo um porta-ferramentas feito de forma artesanal para ele guardar suas ferramentas. Lembrar-se de seu carinho quando for realizar algum trabalho em casa ou no jardim. Podem ser alguns dias em um hotel agradável que disponha de monitores infantis para cuidar de seus filhos. Pode ser ainda um novo aparelho de som ou concerto ou afinação. Daquele velho piano que ele ou ela tanto gosta de tocar. Atitudes de serviço. Roger ficava cada vez mais nervoso enquanto conversava com um conselheiro matrimonial. Não entendo isso. Marcia disse que não queria trabalhar fora para ser mãe de período integral. Para mim não havia problema, uma vez que posso sustentar sozinho a família financeiramente. Porém, se ela fica o dia inteiro em casa, não entendo por que não é capaz de manter a casa em ordem. Quando chego em casa à noite, é como se estivesse caminhando sobre os destroços de uma área atingida por um terremoto. As camas estão desarrumadas. A camisola dela ainda está sobre a cadeira da sala. As roupas limpas e secas ainda estão empilhadas em cima da secadora e os brinquedos das crianças espalhados por toda a casa. Se ela fez compras, tudo ainda está dentro dos sacos. E, ainda por cima, eu a encontro vendo televisão, nenhum pouco preocupada com o que iremos jantar. Minha casa mais parece um chiqueiro. Estou cansado de viver assim. Tudo o que estou pedindo é que ela mantenha a casa com um mínimo de ordem e limpeza. Ela não precisa preparar o jantar todas as noites. Podemos jantar fora algumas vezes durante a semana. É evidente que a principal linguagem de amor de Roger são as atitudes de serviço e o medidor de nível de seu tanque emocional está indicando 0. Ele não se importava se Marcia ficasse em casa ou trabalhasse fora, queria, apenas, viver em um grau de ordem e limpeza maior do que vive atualmente. Ele sentia que se ela se importasse com ele, demonstraria isso mantendo a casa mais bem organizada e preparando o jantar algumas vezes na semana. Marcia não é uma pessoa organizada por natureza. Ela era criativa e gostava de realizar coisas excitantes com os filhos. Ela colocava o relacionamento com eles em um grau de prioridade muito maior do que manter a casa limpa ou fazer a comida. Falar a linguagem de amor de seu marido, atitudes de serviço, lhe parecia algo impossível. A história desse casal talvez possa ajudá-lo a entender por que utilizamos a metáfora da linguagem. Se você crescer falando português, falar alemão ou japonês pode parecer uma tarefa muito difícil. De modo semelhante a aprender a falar a linguagem das atitudes de serviço. Porém, quando você começa a compreender que essa é a principal linguagem de seu cônjuge, pode tomar a decisão de encontrar um meio de falar essa linguagem fluentemente. Para Marcia, a resposta foi fazer um acordo com uma adolescente vizinha para que ela viesse todas as tardes brincar com seus filhos. Assim, Marcia poderia cuidar da casa, demonstrando carinho a seu marido. Em troca pelo cuidado com as crianças, ela ajudava a adolescente com as lições de matemática, alguns dias por semana. Ela também começou a planejar 3 refeições básicas para o jantar, toda semana, preparando-as pela manhã e finalizando-as à noite. Outra esposa em situação semelhante decidiu, de comum acordo com uma amiga, fazer um curso de culinária sobre preparação de pratos básicos em um instituto técnico próximo à sua casa. Elas cuidavam dos filhos uma da outra durante o período de aula e também apreciavam o estímulo de conhecer novas pessoas na sala de aula. Fazer algo que você sabe que seu cônjuge vai gostar muito é uma das linguagens de amor mais importantes. Coisas como lavar pratos, arrumar as camas, levar o lixo para fora, aspirar o pó, pintar a casa, rearranjar a mobília, fazer a comida preferida, consertar a casa e limpar os banheiros são maneiras de servir o outro.
podem ser pequenas coisas como lavar o carro ou trocar a fralda do bebê. Não é muito difícil descobrir o que seu cônjuge mais desejaria. Apenas lembre-se do que ele mais reclamava. Se você puder realizar esses atos de serviço como expressões legítimas de amor, eles parecerão muito mais nobres do que se considerados tarefas enfadonhas sem significado nenhum. C. Contato físico. Não podemos entender o contato físico simplesmente como uma parte do relacionamento sexual do casamento. Com certeza, o ato amoroso envolve o toque, mas o contato físico é uma expressão de amor que não deve ficar restrita ao ato sexual. Colocar a mão sobre os ombros de seu cônjuge, passá-la sobre os cabelos, massageá-lo nas costas ou na nuca, tocar-lo no braço enquanto lhe dá uma xícara de café, todos esses contatos são expressões de amor. Claro que o amor também é expresso ao dar as mãos, beijar, abraçar, pelo interlúdio sexual e pelo ato em si. Para o cônjuge que tem no contato físico a sua principal linguagem de amor, essas são as mais audíveis e claras vozes do amor. Quando meu marido passa alguns minutos massageando minhas costas, sinto que ele me ama. Cada movimento de suas mãos me diz, amo você. Eu me sinto muito próxima dele. Quando está me tocando, é possível que essa esposa também goste de receber presentes, palavras de apreciação, tempo de qualidade e atitudes de serviço, porém o tipo de comunicação emocional mais profundo é o contato físico de seu marido. Sem isso, as palavras poderiam parecer vazias. Os presentes e o tempo passado juntos sem significado, e as atitudes de serviço um peso inútil. Mas se ela estiver desfrutando do contato físico, seu tanque emocional estará bem abastecido e o amor expresso através das outras 4 linguagens fará com que esse tanque transborde. Como o impulso sexual masculino se baseia no contato físico, o feminino é despertado pelo fator emocional. Com frequência os maridos presumem que a principal linguagem de amor dos homens é o contato físico. Isso é particularmente verdadeiro para aqueles cujas necessidades sexuais não são satisfeitas com regularidade. Quando seus desejos de satisfação sexual ultrapassam suas necessidades de amor, eles são levados a pensar que essa é a necessidade principal. Se, entretanto, suas necessidades sexuais forem satisfeitas, talvez eles percebam que o contato físico não é a principal linguagem. Uma maneira de descobrir isso é observar até que ponto eles gostam do contato físico que não esteja relacionado com o ato sexual. Se não estiver no topo de sua lista de preferências, provavelmente o contato físico não é sua principal linguagem de amor. D. Descubra e fale a linguagem de amor de seu cônjuge. Talvez você esteja perguntando, isso funciona realmente? Isso fará alguma diferença em meu casamento? A melhor maneira de responder a essas perguntas é tentar. Se você ainda não sabe qual é a principal linguagem de seu cônjuge, poderá pedir-lhe que leia este capítulo e, então, conversarem sobre isso. Se o cônjuge não demonstrar vontade de ler nem de falar sobre o assunto, talvez você tenha de utilizar o método da adivinhação. Pense em suas queixas mais comuns, em seus pedidos e no comportamento dele. A linguagem que seu marido utiliza com você e com os outros também poderá fornecer-lhe algumas pistas. Com essa suposição em mente, concentre-se na linguagem de amor mais provável e, durante algumas semanas, observe o que acontece. Se o seu julgamento foi correto, provavelmente você verá uma mudança muito grande na atitude e no humor dele. Se seu cônjuge lhe perguntar por que você está agindo tão estranhamente, diga apenas que leu algo a respeito das linguagens de amor e que está tentando ser um ou uma amante melhor. Serão
muito grandes as chances de seu cônjuge desejar saber mais a respeito e é possível que vocês desejem ler juntos As 5 Linguagens do Amor. Assim como este livro. Falem regularmente a linguagem de amor um do outro e vocês verão ocorrer uma profunda mudança no clima emocional entre vocês dois. Com seus tanques emocionais cheios, vocês estarão mais bem equipados para abastecer o tanque de seus filhos. Acreditamos que você achará o seu casamento e a vida familiar muito mais agradáveis. Fale a linguagem de amor de seu cônjuge, fale a linguagem de amor de seus filhos. Quando você comprovar as diferenças que isso provocará em seu relacionamento familiar. Compartilhe a mensagem deste livro com os demais membros de sua família, bem como com os amigos e colegas de trabalho. Família por família, poderemos criar uma sociedade muito mais amorosa e justa. O que você fizer para expressar o amor pela sua família provocará uma mudança em nossa sociedade.